Olá, tudo bem? Sou Roberto Venere e começamos mais um episódio do nosso podcast Negócios mais Finanças. E no episódio de hoje, nós estamos recebendo o nosso amigo, o ilustríssimo Kaká Borges. Kaká, bem-vindo, Kaká. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, contribuir com um pouco da nossa história de Itapema e vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser legal, é verdade. Tu sabe, Kaká, que o nosso podcast, né, aqui no Visor Notícias, o objetivo justamente é ouvir boas histórias para ajudar na inspiração de pessoas, né? E a gente usa a base aí dos negócios, a base das finanças, mas a gente passa por boas histórias de vida. E eu sei que tu tem uma boa história de vida, né? Uma boa história de vida, uma boa história também de negócio, né, Kaká? Então vamos começar um pouco tu se apresentando, quem é o Kaká, como ele começou. A bola tá contigo. Eu sou o Kaká Borges, eu sou de São Paulo, paulistano da capital e moro já em Itapema há 12 anos. Né? Sou um empreendedor aqui na cidade, tenho uma construtora, a HK9, que hoje estamos construindo alguns empreendimentos mais da linha comercial na cidade. Né? Eu trabalhei muitos anos no futebol, 15 anos, tive uma boa passagem pelo mundo do futebol. Morei na China, no Catar, na Rússia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, antes de chegar até Itapema. Então é uma bagagem adquirindo vários conhecimentos, vivendo em vários países muito diferentes de tudo que tem e adquirindo bagagem, conhecimento e trazendo um pouco hoje para o nosso mercado de Itapema, principalmente da construção civil e principalmente da área comercial. O Kaká, para quem vai se perguntando, né? Meu Deus, né, cara? Quantas passagens, né? O Kaká é um cara que viaja bastante, né? Então ele estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, né? Quanto que essas viagens elas agregam na tua vida pessoal, na tua relação de família, com esposa, né? Filhas, né? Mas também para os negócios, né? Então é uma visão interessante, né, Kaká? Quem estava falando antes, né? De ir para um lugar passeando, mas ao mesmo tempo de olho nas oportunidades, nas tendências. Minha esposa sempre fala que eu sou uma esponjinha. Por onde eu passo, eu consigo absorver muitas coisas num visor de 360 graus e que hoje a gente pode poder replicar. Então, tudo que você aprende hoje e replica no dia seguinte, isso serve para o resto da sua vida. Então, mesmo quando eu tenho uma viagem de lazer, eu consigo absorver os melhores que tem. Então, hoje, principalmente, eu trabalho hoje na rede de hotelaria. Então, quando a gente vai viajar para algum lugar, então a gente procura o melhor hotel. Se pontuar melhor. Por exemplo, trazer o que esse hotel pode agregar no meu produto. Não somente o valor, não somente preço, o mais barato. E não, é sempre o melhor localizado, o hotel melhor, uma bandeira boa. Então você consegue agregar qualidade em tudo que você faz na sua vida. Então eu acabei de viajar agora, a gente foi para Portugal, para Lisboa, depois a gente foi para Paris, depois de Paris a gente foi para Milão. Então, é uma viagem gostosa, é uma viagem em família, mas ao mesmo tempo, para mim, sempre trabalho. Então, estou sempre absorvendo coisas que hoje eu posso trazer visões desse mundo da Europa para Itapema. Eu acho que aqui já entra um bom primeiro insight, né, Kaká? Essa importância das pessoas que hoje têm o seu negócio, ou estão de repente querendo abrir o seu negócio, né? De a gente não se fechar no nosso mundo, de ter essas oportunidades. Aí a gente está falando de oportunidade na Europa, outros países, né? Mas que fosse dentro do Brasil, né? De olhar como os outros estão, né? De não com aquele tom de vou bisbilhotar, mas justamente de olhar o que estão acertando, o que possa de repente estar dando de errado para trazer para o teu negócio como oportunidade de melhoria, né? De crescimento, né, Kaká? Eu acho que sempre foi isso, sempre agregar, né? Eu, quando saí de São Paulo, eu tenho 46 anos, estou aqui aproximadamente há uns 14, 15 anos vindo e 12 anos morando. E quando a minha esposa é de Balneário Camboriú, quando eu optei pela ideia de vir morar em Itapema, nem era Itapema, era Balneário, que ela é de Balneário, e ela falou que não queria vir pra cá, porque aqui era morto. Só era Itapema? Ela não falou nem Itapema, falou Balneário. Depois que eu falei Itapema, ela falou que era pior ainda. Porque era uma cidade que não tinha nada. Ela falou, uma cidade que só tem o verão. Comparando São Paulo não tem nada, a nossa então região. Ela não queria. Ela saiu daqui para ir para São Paulo, me conheceu lá. E na volta para cá, ela não queria vir, porque ela falou que a cidade não tinha vida. Eu absorvi isso na minha cabeça e hoje, até hoje, eu levo esse projeto que não ter vida e sim fazer vida. E foi quando eu coloquei para ela o nosso projeto de vida em Itapema,
que não era nem balneário, de justamente numa cidade que eu consegui enxergar, que é uma cidade que era muito carente de tudo, como até hoje ainda é uma cidade carente de tudo, e o que a gente pode colocar de positivo numa cidade para o crescimento da cidade. É uma cidade que eu amo, é uma cidade que hoje eu sou itapemense, já voto aqui há alguns anos, então é uma cidade que eu gosto, eu amo essa cidade e eu quero o crescimento dela. Então eu consegui, por esse visão que eu tive do mundo, de ter viajado por vários países diferentes, absorver muitas coisas e trazer para essa cidade, que é justamente, eu sempre falo que eu venho na contramão da construção civil da cidade, né? Em 2019 mudou o plano diretor da cidade, Itapema, e quando fez a mudança do plano diretor, que os prédios de 20, 25 andares já não era mais o topo, os hotéis, que eram muito antigos e velhos, foram todos eles derrubados para construir grandes prédios de 50, 60 andares na cidade. Uma cidade como Itapema, uma cidade turística, sem o principal foco do turismo, que é a hotelaria. É um absurdo hoje acontecer isso na cidade. Então a gente veio na contramão, trouxemos uma bandeira internacional, que é a bandeira Hilton, para Itapema. Lançamos um produto totalmente diferente do que tem no mercado hoje convencional. E eu fiz esse produto da hotelaria Hilton justamente trazer de volta a hospedaria, trazer o turismo para a cidade, que é a peça mais importante para a nossa imagem, para o crescimento da cidade. Porque é uma cidade que só tem hoje apartamentos residenciais, a gente não tem poucos restaurantes, uma cidade que hoje a gente, principalmente na parte de hospedaria, hoje a gente tem 1 ou 2 hotéis na cidade ainda que não consegue comportar no verão 1 milhão de turismo. Então, assim, são pessoas, aquelas casas de aluguéis que tinha antigamente, com a chavinha na rua, sim. Hoje não tem mais, cada 2 casas virou um prédio residencial. Então, é uma cidade que ela foi se fechando para o turismo e poucas pessoas conseguiram entender isso. Porque quando você vende um apartamento, aquele apartamento vira um morador. Aí dificilmente um turismo vai vir para cá e se hospedar num apartamento residencial. É verdade. E esse olhar, né, Cacá? Vamos dizer assim, um olhar de oportunidade, né? Então, enxergar... Vamos pegar o exemplo de Itapema, né? A gente tem do lado aqui Balneário também. São exemplos, né, de possibilidades que a pessoa pode olhar com um olhar do tipo, poxa, não tenho o que fazer... Mas também olhar, né, com olhar assim, aquele olhar positivo e dizer o que eu posso fazer para agregar. E é legal que tu traz esse aspecto, né, de você enquanto empresário, né, ganhar, mas também o que a cidade pode ganhar, né? Isso foi bacana, né? Esse olhar como se andassem juntos, né, Cacá? Eu sempre penso isso. Tem hoje uma grande fatia de empresários jovens com essa mentalidade, a mesma que a minha, de trazer produtos novos, produtos diferentes para a cidade. Ainda tem uma certa resistência da aceitação do produto no mercado, mas claro, quando a gente tem o foco, não tem como dar erro, porque foi empresas estudadas, especializadas para trazer esse produto para cá e que já vieram com produtos que já fez sucesso em outros lugares, então aqui também vai dar. Então sim, eu sempre falo que Itapema é uma terra de oportunidade. Quem tiver essa visão de chegar aqui e querer fazer algo diferente, vai dar certo. Vai dar certo. Eu achei bacana também porque quando tu viesse, né, com ideias muito boas, né, e muito persistente, né? Muito resiliente, né? Nesses teus projetos. E tu também teve a expertise de se aliar com alguém que é da cidade, né? Com a experiência da cidade, né? De entender e conhecer Itapema a vida toda, né? Que é o Quinca, né? E vocês formaram uma bela parceria, né? De cada um dentro da sua especialidade, né? Nessa junção criou-se um bom time. E aí fortaleceram o entorno, né? Trouxeram boas pessoas também, fizeram um belo showroom, né? Então, acho que isso também foi um grande diferencial, né? E um passo à frente, né? Que talvez no nosso momento, ou melhor, naquele momento, não era tão prática de mercado se fazer. Então, tu traz uma questão que ela, como se elevasse a régua para cima para todo mundo, né, Cacá? Eu sempre falo, a gente é um time, é uma família, a HK9. É uma empresa muito familiar, é uma empresa que a gente se uniu, é o casamento perfeito que deu certo. Eu vim da área financeira, eu vim da área de investimentos, eu vim da área bancária de São Paulo. Trabalhei muitos anos com futebol, com jogadores de futebol, investindo na cidade, comprando, vendendo e trabalhando toda essa mobilidade. E através disso eu comecei a buscar que os produtos que esses investidores queriam não tinha na nossa região. Então eu fui atrás de um produto que é um produto de alta rentabilidade, sem você precisar ter trabalho, que hoje a mão de obra hoje é o mais trabalhoso. Sim. Então você tenha produtos. E quando eu fui decidir a entrar nesse mercado, eu procurei laços com pessoas de altíssimo conhecimento, principalmente da cidade, que ele é um natural da cidade. Poucos que tem aqui, né?
Quinca, da família Oliveira. Então, é um cara excelente, tem 30 anos de depósito de material de construção civil. Eu sempre falo que é um cara muito persistente em tudo que sempre fez também. E a gente se uniu. Ele cuida de toda a parte hoje da gestão da empresa, da área de construção, e eu cuido de toda a área de evolução da empresa, marketing e vendas. Então a gente fez realmente o casamento perfeito e vem dando os frutos e colhendo os frutos, e claro, vem mais produtos novos no mercado que a gente está lançando aí. Isso é muito bom. Mas eu quero dar um passinho antes, Cacá, porque aqui a gente conhece um pouco da tua história, né? Mas eu garanto que para muita gente aí gerou uma certa curiosidade, né? Sobre essa tua passagem na época do futebol, né? Conta um pouco sobre esse período, porque é uma coisa que a gente tem a grata satisfação de aqui em Itapema ter muitos jogadores, né? Que investem aqui, né? Alguns que residem aqui na região, graças a pessoas como você, né? Que prospectaram essas pessoas fora daqui. Outros também fizeram isso, né? Mas tu conhece um pouco da tua história e sei que também tu fez isso. Trouxe bastante gente de fora para investir aqui, né? Conta um pouco sobre a sua passagem, agora mais então de curiosidade, né? Com quem foi, onde foi? Comecei com futebol, com o Diego Tardelli. Ele é meu concunhado, a esposa dele é irmã da minha esposa. E ele me fez o convite para trabalhar com ele, para cuidar da vida dele, gerenciar toda a carreira dele como pessoa, na pessoa física, não como empresário do futebol. E na época eu estava com um emprego e não poderia, e teve uma oportunidade que eu aceitei a proposta dele, e nós fomos realmente trabalhar junto. Foi quando ele foi para a Rússia, e aí foi quando eu realmente abandonei tudo que eu tinha no Brasil e fui com ele. Me dediquei ao trabalho, me dediquei à carreira. Isso que ano foi, Cacá? Tu lembra mais ou menos? Foi em 2010. 2011. E aí ele passou um ano no futebol lá na Rússia. Passamos frio juntos. Mas imagina, né? Qual foi a temperatura mais baixa que tu pegou lá? Menos 17 graus. Menos 17 graus. E depois de lá a gente foi passar calor, que aí a gente caiu no Catar. Ele foi jogar no Algarrafa, 45 graus. Nossa. O extremo, então a gente saiu do extremo do frio pro extremo do calor. Depois ele voltou pro Atlético Mineiro, aí eu morei com ele em Belo Horizonte. Depois do Atlético Mineiro, aí foi quando ele voltou pra China. E aí eu fiquei nesses 4 anos, indo e voltando, gerenciando os negócios no Brasil e cuidando um pouco da carreira dele, da parte principalmente financeira, na parte de investimentos. E tivemos hoje vários investimentos, que ele comprou apartamento, vendeu, e fomos adquirindo os terrenos, vendendo e trabalhando. E eu gostei dessa área e realmente comecei a atuar um pouco mais persistente para alguns investidores. Foi nesse período aí que tu se aproximou mais da construção civil ou já tinha antes uma... Na verdade, eu não queria muito entrar para a área da construção civil. Eu falei, tem muita gente boa na região, tem muita gente que tem muito entendimento. E quando eu não tenho entendimento, eu não gosto de entrar na onde eu não tenho entendimento. Sim. Então tem que ter primeiro uma preparação para realmente entrar e fazer a diferença. Isso é uma boa leitura. Voltando um pouco do futebol, eu fui responsável por fazer o primeiro Jogo das Estrelas em 2009, que foi no estádio do Camboriú. Sim! Então, naquela época, a gente trouxe ali quase 10 mil pessoas na arquibancada. Foi um Jogo das Estrelas, foi muito legal. Foi entre amigos de Diego Tardelli e amigos de Márcio Santos. Mas foi naquela época que começou essa, vou dizer, febre, assim, né? Essa onda de Jogo das Estrelas. Né? O Alexandre Pires já fazia muitos anos lá na cidade dele. E depois conseguimos agregar, porque as pessoas vieram para cá passar o Réveillon, Natal. E a gente sempre fez no dia 28 de dezembro. Poxa, eu lembro. Né? Teve uma aqui em Itapema, inclusive, também, né? Eu fiz 3 edições em Camboriú e depois a gente trouxe o de Itapema, que foi um sucesso. E naquela época, para você ver como vai se tornando o mercado, né? A minha maior dificuldade, dia 28 de dezembro, de conseguir fazer o jogo, a principal parte era aonde hospedar os jogadores. Olha... Então eu tive um insight ali que eu falei, cara, por que a cidade não investe em hotelaria? Já percebia essa dificuldade. Já percebi a deficiência. Não estou falando de Itapema, estou falando de Itapema e Balneário Camboriú. Então hoje, Balneário Camboriú não tem um hotel novo. Não tem. É muito difícil hoje. Uma cidade que se chama Dubai brasileira não tem um hotel. Então é muito difícil. Então eu peguei justamente esse site e falei, cara, a gente aqui é uma cerejinha que eu posso criar algo diferente, algo novo que não tem. E fui começar a buscar esse trabalho e incessantemente buscando, e quando deu ali 2019, eu já estava com tudo na mão do plano diretor que ia mudar e que todos os hotéis da cidade iam ser destruídos. Não acreditei que ia ser tão rápido, mas foi muito mais rápido do que eu imaginei. Verdade, né? E eu lancei, eu acho que a gente até conversamos em 2019 no lançamento que a gente fez aqui, trouxemos alguns artistas, Karina Bach, Bela Falcone,
veio alguns jogadores. Foi lá no Indaiá, né? Foi no Indaiá a festa. E a gente conversou sobre essa parte de hotelaria, né? Sim. Só que era tudo muito novo, as pessoas ainda não acreditavam que ia ser um projeto tão audacioso. Hoje, nosso Hotel Hilton tem 50 mil metros de obras. Então é um projeto muito grande, muito inovador, com centro médico, shopping, rooftop, flats residenciais. Então é um projeto, 3 centros de eventos, uma área médica de 2.800 metros quadrados, com praticamente, hoje nós vamos ter lá no nosso projeto 80 médicos trabalhando, passando de 400 a 500 pessoas por dia dentro do nosso empreendimento. Então eu peguei vários insights que quando você começa a ver a minha trajetória de vida, sim, primeiro começou no futebol, aí eu não tinha hospedaria, e aí minha esposa falou que aqui não teria vida, então eu construí um centro médico justamente que, independente da época que nós tivemos em Itapema, como hoje, frio e chuva, que não temos o turismo, o centro médico sempre vai estar cheio. Sim, um centro de eventos com casamento, batizado, formatura, eventos corporativos. Então a gente traz algo diferente para a cidade. 400 vagas de estacionamento com manobrista, que é uma grande dificuldade da nossa cidade pelo crescimento que é, sim, onde estacionar. Antigamente todo mundo tinha uma moto e tinha uma bicicleta, hoje todo mundo tem um carro. Então acaba ficando cada vez mais difícil, né? Então um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória pelo futebol e já entrando para a parte empresarial. Ô Cacá, agora até curiosidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, alguém que pode estar vendo ou ouvindo a gente pode estar se perguntando, né? O Hilton, a bandeira Hilton, né? A bandeira de fora do Brasil, né? E como funciona esse bastidor, assim? A bandeira Hilton é uma bandeira que ela tem 110 anos de existência, nunca faliu, nunca fechou um hotel no mundo, é uma bandeira americana, então tem uma bagagem muito grande, é a bandeira que mais cresceu durante a pandemia e vem potencializando principalmente no Brasil. Começou entre um bate-papo de amigos. Nós tínhamos um restaurante em Belo Horizonte, que é o Paris 6 Bistrô. E eu atendia, tinha um hotel na frente, e eu atendia muito a hotelaria lá dentro do restaurante. E quando a gente abriu o restaurante, tinha um hotel que era Radisson, se não me engano, era Radisson Blue. Ficava na frente do restaurante. E eu fui lá, convidei o gerente do... Lá em BH? Lá em Belo Horizonte. Convidei o gerente do restaurante. E todos os atendentes que ficavam no guichê. Eu falei, eu quero que vocês vão, você e seu marido, jantar grátis. Almoços, prato principal, sobremesa e uma bebida, sem ser bebida alcoólica. O pessoal do hotel? Do hotel. Todos os recepcionistas, eram 2 turnos. E eu dei para todos. E eles não entenderam por quê, e o gerente também não entendeu porque eu ia dar para um atendente. E foi muito engraçado, que eu trabalhei muito tempo no marketing, e eu sempre, em tudo na minha vida, eu fiz o marketing, né? E aí, todas as vezes que descia o hotel, era muito cheio, toda vez que descia um cliente falava, você me indica um restaurante? A menina enchia a boca e falava, esse restaurante Paris 6 tem aqui na frente é o melhor. Tem um prato que funciona assim, assim, assado. A sobremesa é maravilhosa. Ou seja, eu achei um vendedor dentro do hotel. Legal, cara. E isso eu persistia com eles todo mês, eu dava um ingresso para eles, junto para ela e o acompanhante, que era o marido ou a esposa, sim, irem jantarem sozinhos lá no restaurante e tinha toda a regalia de um cliente normal. E eles eram os meus principais vendedores. E aí, juntando isso com o hotel, o diretor do hotel sempre me ligava quando eu ia a diretoria para lá. E a gente virou amigo. E a gente tinha uma grau de amizade muito grande. Sim. E não perdemos a amizade depois que eu saí do Paris 6, lá de Belo Horizonte, que eu já estava aqui. Apareceu uma oportunidade de eu abrir um hotel, conversando com alguns amigos em comuns. Conversei com esse meu amigo e ele falou, cara, eu quero a oportunidade de ter a bandeira junto com você em Itapema. É uma cidade que eu conheço, uma cidade carente desse produto. Eu tenho um estudo de viabilidade para essa cidade que é absurdo. Esse cara lá de BH, desse hotel... De Belo Horizonte, só que ele já estava em São Paulo também. Sim. E ele mostrou, fizemos uma primeira reunião, e quando ele me abriu que conseguiria trazer a bandeira Hilton, que estava chegando com muita força no Brasil, eu falei, pô, não tem porquê hoje eu pensar 2 vezes. E a gente foi para os Estados Unidos, tivemos algumas reuniões, demorou quase 2 anos para a gente conseguir contemplar tudo isso, colocar em contrato, estudo de viabilidade, vieram uma equipe deles aqui, fizeram todo um estudo de mercado na cidade. Porque essa tratativa é direto com a sede lá nos Estados Unidos. E aí a gente conseguiu fazer esse estudo, foram 2 empresas que vieram para Itapema, fizeram todo o estudo de mercado no raio de 50 quilômetros, para ver a quantidade de turismo que tinha, qual que eram os hotéis que tinha concorrente, qual que era a potencialização, qual que era o crescimento que esse hotel ia ter pelos dos anos. Então tudo isso foi colocado em mercado e foi nos apresentado, e eles realmente amaram o projeto. E aí eles que determinam quanto a quantidade de quartos que vai ter no hotel, não é só eu que determino, são eles.
pelo ticket que vai estar, qual vai ser a rentabilidade de cada apartamento. Então, tudo isso eles já têm essa estimativa. Sim. Por ter uma experiência de 110 anos no mundo. Sim. Né? E tu pode falar quantos apartamentos vão ter aqui? De hotelaria são 162 apartamentos de hotel. 160. Isso em quantidade de pessoas, o Cacá, equivale a quantos? Imaginando assim que cada quarto tivesse a capacidade máxima, né? Eu creio que um hotel hoje para a gente hospedar na faixa fácil aí de 300 pessoas. Tipo, por dia, 300 pessoas. 300 pessoas, 300 hóspedes. Isso é importante, claro, para o negócio, mas importante também para a cidade, igual tu disse, né? Nesse momento que a gente está de expansão, né? Tão frenético, né? Uma coisa tão louca, né? De uma hora para outra tu vê, igual tu disse, né? Quem imaginava que iam derrubar tantos prédios, tantos hotéis, né? Em tão pouco tempo, né? Aqui na nossa cidade. O bom da hotelaria é que as pessoas não conseguem entender que, por exemplo, assim, Roberto, que hoje muitos construtores a gente tem, claro, muita gente fala concorrente, né? Quantos construtores a gente tem na cidade. Mas eu falo que eu não sou concorrente para nenhum construtor da cidade. Que o meu produto vai depender do meu produto para a cidade também sobreviver na área da construção civil. Vamos supor que você não é de Itapema e você venha visitar Itapema e se hospeda no Hilton. E tem uma expectativa absurda da cidade. Hotel bacana, cidade linda, cidade limpa, cidade boa. E você sai com uma visão muito diferente. Primeira vez que você vê se hospeda no Hilton. Você fala, cara, eu quero comprar um apartamento na cidade. Eu, como construtor, eu não tenho um apartamento residencial porque não é esse produto que eu vou lançar. Eu só trabalho com a linha comercial. Mas você que é o meu concorrente, que acha que é meu concorrente, você tem um apartamento residencial para o cliente que hospedou a primeira vez no meu hotel. Então eu vou dar uma continuidade nas vendas também para o primeiro cliente que veio na cidade. Claro. Então, só que a receita que vai gerar esse hotel para a cidade, por exemplo, todos os clientes que se hospedam, quando já se hospedam em alguns hotéis. Sim. Quando você sai, a primeira coisa que recebe é um e-mail. Sim. Com a nota fiscal. Sim. Isso é geração de imposto. Diário para a cidade. Diário. Então a receita que a cidade tem, do aumento de receita que tem para a cidade, que fica do hóspede, é absurdo. Imagina. Se nós fosse calcular os 300 pessoas num dia, sei lá quanto é que... É um valor bem expressivo, deve dar. Fora né? que movimenta toda a economia da cidade. Claro. Restaurante, Verdade. praia. Então é diferente daquele cliente que vem, aluga uma casa, vai no Coque, vai no outro mercado e compra lá a feira inteira e leva para a praia. Esse cliente não vai consumir na nossa cidade. Sim. Agora, o público de hotelaria, principalmente hotelaria de luxo, ela traz esse benefício, né? A Hilton no mundo hoje é bem bacana, porque tem lá várias... sempre quando eu falo, pesquisa sobre um pouco da história do Hilton no mundo, hoje a taxa de vacância deles hoje no mundo, de quem é cliente Hilton, que tem aquela carteirinha Hilton North, que vira sócio, como membro de qualquer outra companhia, ele pontua cada vez que ele se hospeda. A taxa de vacância dele só de Hilton chega de 80% no mundo. Ou seja, os clientes que são clientes Hilton, que ele vai viajar para algum lugar, ele só procura o Hilton. Então isso é uma garantia muito boa para nós aqui, Sim. de trazer clientes de fora que são clientes Hilton. Fidelidade mesmo. Então isso é uma coisa muito importante quando você fala de uma bandeira internacional, de uma vacância tão grande. Hoje, só para você ver, cada 30 dias a gente tem reunião periódica com os americanos e a cada 3 meses eles estão aqui em Itapema. Ah, eles fazem esse acompanhamento? Cada 3 meses os americanos estão aqui em Itapema. Poxa. Visitando a obra, porque essa obra é uma obra muito diferenciada com todo o padrão de segurança americana, como escada de pressurização, são 10 elevadores. Então tem toda uma importância da cidade junto com a hotelaria, né? E como por ser um projeto americano, qual que é a ideia deles? Construir um projeto que vai demorar 20 anos para começar a ser reformado. Então eles querem uma qualidade absurda numa construção. Então é uma construção um pouco mais cara. Sim. É uma qualidade um pouco melhor do que as construções hoje de padrão normal. Muito bom. Cacá, eu sei também que tem coisa boa vindo aí pela frente, né? Novidades, né? Dentro e fora de Itapema, né? Conta um pouco para nós aí, o que vem pela frente. Eu sei que o novo projeto aí, que tá bombando aí, que é um projeto daí com um olhar mais comercial, né? Mas eu sei que também tem coisa aí boa pro lado da serra, né? Conta aí um breve resumo, Cacá. Lançamos o ano passado o Lotus Business, que é um projeto que fica entre Itapema e Porto Belo, ali no Andorinha Center, do lado da Cassol, do lado do Angelone. É um projeto muito bacana, é um projeto 100% corporativo, com 500 vagas de estacionamento rotativo. São 10 andares lineares de aproximadamente 1.000 metros quadrados, uma laje inteira para as grandes empresas, e 14 lajes de sala de 60 metros a 170 metros. Esse projeto corporativo, ela contempla hoje justamente o que nossa cidade hoje é carente. Hoje, a nossa cidade, hoje nós temos imobiliárias. Então a gente depende muito, só que eu vejo lá no futuro da nossa cidade,
Quais são as gerações de emprego que a gente vai ter para a nossa cidade? Qual que é o futuro que a nossa cidade vai ter daqui 10 anos, quando não tiver mais terreno para construir? Do que a nossa cidade vai viver só da construção civil? Porque hoje a construção civil, ela depende de toda a cadeia hoje. Ela move a cadeia hoje de Itapema. Só que hoje a gente precisa de procurar produtos diferentes para trazer para nossa cidade. Ô, Cacá, eu quero só fazer um parênteses aí, porque eu lembro bem na época da pandemia, que a gente conversava um pouco sobre os projetos, né, sobre as ideias, né? E uma coisa que me chamou a atenção, claro, isso não foi só nosso, né, foi do mundo inteiro, mas que tu já observava naquele momento uma tendência, né, das coisas que estavam acontecendo, que é a questão do home office, mas também a questão de que as empresas necessariamente elas não precisam mais estar sediadas em São Paulo, Rio, e tu é um cara que viaja bastante, conhece bastante o Brasil e o mundo, e tu também, né, fruto dessas tuas viagens, tu começou a perceber isso, né, e trouxe aqui para nossa região um prédio todo ele comercial, né? Mas não é o tradicional que a gente costuma ver, né? Num formato um pouco diferente. E lá no início eu até pensava, meu Deus, né, cara, onde é que o cara tira essas ideias, né? E aí hoje, quando o negócio vai avançando, tu vai entendendo, né? Pô, lá no passado ele olhou dessa maneira, pensou dessa maneira, e hoje começa a fazer muito sentido, né? Então esse olhar, assim, de momento, mas também de futuro, né? Como é que ele vai nascendo isso? Como é que as coisas vão acontecendo? É muito jejum e oração o tempo todo. Eu sou um cara de muita fé, sempre fui de muita fé. E eu creio que Deus me iluminou um pouco sobre essas visões, né? Eu sempre falo isso. Seria muito bom a gente saber o que vai acontecer daqui 2, 3 anos, né? E num desses jejum de oração que eu fiz, acordei um dia e recebi uma visão de que o mundo realmente ia ter uma mudança muito grande. E eu acreditei. Então eu acredito em tudo que eu recebo e com muita fé coloco em prática. Então, num desses projetos que eu lancei, que foi o Lotus Business, isso foi no começo da pandemia, quando a gente iniciou esse projeto, a visão que eu tive foi a mudança de hábito de todos. A mudança pós-pandemia. O que iria acontecer pós-pandemia? As pessoas hoje, se você olhar de 3 anos para cá da pandemia, mudaram muito algumas coisas. Isso é verdade. Antigamente você falava, vou trabalhar, vou me aposentar e vou morar na praia. Na praia. Por que morar na praia? Porque praia, qualidade de vida. E as pessoas pós-pandemia começou a falar, eu vou morar na praia agora. Agora. Porque eu quero qualidade de vida agora. Pode ser que eu nem consiga me aposentar. Então teve uma migração muito grande, tanto dos grandes centros para vir para as praias, como também para ir para os interiores. E as empresas, que os prédios corporativos dos grandes centros ficaram a Deus dará. E as pessoas vieram para a praia e não querem mais retornar para os grandes centros. Você vê a quantidade de pessoas hoje que a gente tem morando na cidade. Tá morando e trabalhando. Só que isso deu um start que as empresas estão modificando também. As empresas estão vindo para o litoral, as empresas estão indo... Você vê hoje, Porto Belo, Tijucas, é um dos maiores polos hoje comercial. Florianópolis, se você pegar Florianópolis, é um dos maiores polos de indústrias de tecnologia do Brasil inteiro. Tá em valor agregado maior, né? Muito. Isso busca a qualidade de vida. Se você buscar aqui em Balneário Camboriú, esse ano de 2022, veio a EQI. A EQI é o maior braço direito da XP. Vieram de São Paulo com 1.350 funcionários. Pegaram 2 andares inteiros do Bravamol. Isso deu a visão de que eles bateram todas as metas do ano passado. E o estudo vieram para cá perguntar por que vocês conseguiram bater todas as metas? O que está acontecendo? E aí foram fazer uma pesquisa com a empresa. O que mudou? Os funcionários não pegam mais trânsito, têm qualidade de vida, vão para a praia, vão fazer natação, vão surfar, eles pararam de fumar, ou seja, estão menos ansiosos e estão produzindo cada vez mais. Então as outras empresas também teve esse enxergamento dessa visão de ter vindo para cá. Tanto que nós estamos hoje com esses 10 andares corporativos dentro do projeto do Lotus, sendo 7 deles já comercializados. Dos 10, 7? Dos 10 já tem 7 andares. Com as principais marcas vindo para a nossa cidade. Olha, não pode falar nenhuma? Para você ver como eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão muito grande e antecipadamente, que eu acho que 3 anos atrás, antes do projeto, eu já tinha falado dessas marcas. E quando você foca e você tem uma intensificação, não tem como dar errado. Sim. E naquela época eu lembro que eu te falei, Vivo, Claro, Mercado Livre, Samsung, aí veio agora Banco BTG, algumas grandes empresas, através de uma empresa muito grande que tem as empresas junto, Mercedes, BMW, todas as empresas estão vindo para Porto Belo e Itapema. Olha. Isso gerando emprego. Isso fortalecimento todo da nossa região. Porque você coloca um prédio no cenário da nossa cidade.
Então hoje você vê quantos empresários que se aposentaram, mas não queriam se aposentar, moram em Itapema. E por que não estão trabalhando? Porque não tem um escritório, não tem um prédio bacana, não tem um escritório corporativo. Então a cidade hoje ela foi só no vertical do residencial, só que esqueceu do comercial. Será que é uma tendência, Cacá? Eu acho que é uma tendência, é realmente uma mudança difícil, é muito difícil quando você chega numa cidade que não tem uma aceitação e você ser o primeiro, né? É o louco quando fala depois que deu certo, é o louco que deu sorte. Verdade, né? Mas eu trouxe 2 produtos muito diferentes da cidade, totalmente na contramão. Um de hotelaria e o outro do empreendimento comercial. E se você pegar os 2 meus produtos, eu fiz os 2 casarem. Porque as empresas que vierem com os funcionários para cá, eles precisam de hotelaria. E eu tô a 500 metros de um projeto do outro. Então eu fiz realmente um projeto no rooftop, vai ter restaurantes. Imagina no final do dia, na hora do happy hour, todos esses funcionários dessas empresas lá no rooftop do Lotus, tomando um drink. Imagina o network que você vai ter grátis. Dentro do próprio lugar. Dentro do próprio lugar. Ali. Hoje a nossa dificuldade, quando você vai almoçar, de você estar estacionado seu carro na rua, numa vaga boa, que se você vai estacionar, você vai na hora do seu almoço, você fala, pô, não vou nem almoçar, porque se eu for almoçar, eu vou sair daqui e vou perder minha vaga. Então hoje, essa facilidade que nós vamos trazer para esse prédio comercial, né? Cacá, e como é que surgiu o Rio Grande do Sul? Que eu sei que vocês estão com novas ideias aí, novas coisas nascendo, surgindo. Já nasceu? Já nasceu, né? Já nasceu. Já nasceu o filho. É o primeiro hotel 5 estrelas da cidade de Gramado. Eu também fui para lá, uma cidade que eu sou apaixonado, sempre estou em Gramado. E sempre bati na tecla de construir um hotel em Gramado, não tirei da minha cabeça e sempre estava assim, colocando esse projeto em primeiro lugar. Deus nos presenteou com um terreno maravilhoso de 15 mil metros a 800 metros da rua coberta, e que é uma igreja, e conseguimos fazer uma negociação muito boa. E estamos lançando lá o primeiro hotel 5 estrelas. Então eu fiz um estudo de mercado na cidade. Gramado? De Gramado. Gramado não tinha hotel 5 estrelas? Hotel não. Tem pousadas, mas hotel não. Agora que tá vindo Kempinski, mas é Canela, tá vindo Hard Rock, tá vindo W e juntamente também com a Curio by Hilton, que é um hotel de luxo da Hilton, um hotel boutique. Como é que é o nome? Chama Curio by Hilton. Sim. É uma boutique de luxo da Hilton. Mas é um hotel? É um hotel. É um hotel boutique. Poxa. Por estar numa cidade... Sim, imagina só, diferenciada, né? O custo é elevado. Então essa boutique é aberta em alguns países, como tem em Paris, tem em San Diego, tem em Milão, tem em Miami e agora vai ter também em Gramado. E no Brasil é o primeiro? No Brasil é o primeiro Curio by Hilton. E vocês estão trazendo? Estamos trazendo essa bandeira também. Que tal, garotinho, né, cara? Lá são 200 apartamentos, sendo 100 apartamentos de hotelaria e 100 apartamentos residenciais com o sistema do pay-per-use da hotelaria. Ou seja, se você tiver um apartamento residencial dentro do complexo, você pode usar todo o serviço da hotelaria, como o café da manhã, almoço, a limpeza. Então é uma facilidade também que a gente está trazendo juntamente com esse projeto americano e potencializando cada vez mais. Então o nosso projeto hoje como empresa e como empreendedor é trazer produtos com alta rentabilidade para os investidores. Então eu busco hoje de todas as maneiras de como evoluir cada vez mais a parte financeira. Então quando eu falo hoje que eu sou um construtor, e eu falo muito para os corretores isso, estudem mais finanças, estuda mais. Como hoje, eu perguntei para um corretor meu quanto que está o dólar, ele falou 5,15, quase bati nele. Hoje o dólar está 4,80. Então, é o conhecimento. Isso é importante, você está conectado, né? Então, quando a gente vai falar de finanças, é um bate-papo, que a gente está aqui, um bate-papo, mas a oportunidade que a gente quer chegar no cliente é com números. Sim. São números. O que você vai me entregar? O que o seu projeto hoje vai contemplar? O que isso vai trazer de geração para a cidade? O que vai agregar à nossa cidade? Então, projeto de vida, mas o principal, ele não vai se comover com a minha história bonita. Ele quer saber quanto ele vai ganhar. O cliente é assim, quanto eu vou pôr e quanto eu vou ganhar. E se você não souber trazer números por A mais B, que esse produto é um produto diferenciado, é um produto que vai gerar mais renda, é um produto que ele vai estar contabilizando um pouco mais, você não vai conseguir fazer uma comercialização desse projeto. Passou-se o tempo que se fazia um negócio e tipo, eu acho que, né? Agora tem que ter
mais assertividade nessa consultoria, né? Com dados, com números, né? Com projeções, né? E eu acho que isso traz, né, Cacá? É uma coisa muito importante a gente trazer para o nosso ouvinte, o nosso espectador aí que está acompanhando a gente nesse podcast, que é cada vez mais nós estarmos antenados do que acontece no nosso entorno. E aí eu falo nosso entorno, não é só em Itapema, Balneário, né? No Brasil e no mundo, né? E necessariamente, talvez a pessoa não precise viajar tanto igual tu viaja, mas que ela busque isso. Hoje na internet, vários lugares tu pode procurar esse tipo de informação, né? E a partir daí construir ideias, construir projetos, né? Ser perseverante nisso. E é claro, eu quero aproveitar, porque o tempo está correndo, Cacá, e eu acho que nós vamos ter que marcar um outro episódio para a gente conversar sobre mais coisas, porque a tua história eu acho muito legal. Independente de credo, claro, respeitando cada um, mas eu sei que também tu é um cara de muita fé, né? E essa fé tu traz para tua vida, mas também tu serve de alicerce para os negócios, né? E aí, para quem tem fé, para quem tem seu credo, isso ajuda em muitas coisas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como é que é o Cacá nos negócios, mas também sendo esse homem de fé, esse homem que acredita em Deus e que acredita nas coisas? Eu creio que uma coisa está totalmente ligada à outra. Não tem como ser duas pessoas. Eu sou uma única pessoa que eu acredito muito. A minha fé é muito grande. Eu acho que é o que me move todos os dias. E eu tenho uma conversa diária com Deus, todos os dias às 3 horas da manhã. Quem me acompanha vê os meus posts ali. E é uma conversa entre eu e ele, sem igreja, sem ninguém me falando. É eu e ele. O caminho é mais curto e a visão é essa. E eu absorvo tudo. E tem algumas histórias que eu sempre falo, que é a minha vida, que funciona dessa forma. E quando a gente consegue ter ouvidos para o que Deus está falando para nós, independente de religião, é muito importante você levar isso. Porque eu sempre falo, hoje eu tenho... Você tem filho? Tenho. Quantos filhos você tem? Tenho um de 16. Você tem um de 16. Eu tenho 3 filhas. E hoje, quando a minha filha me pede algo, exemplo, imagina se eu vou dar a minha filha me pede... Eu vou abrir uma barra de chocolate às 11 horas da manhã, na frente da minha filha, sendo que a mesa está posta. Você acha que ela vai pedir ou não? Uma barra de chocolate para uma criança? Sim, vai pedir, claro. Vai pedir. E eu, como pai, vou ter que dar. Vai dar. Eu não tenho como não dar. Sim. E se eu der a barra de chocolate para minha filha às 11 horas da manhã, você acha que ela vai almoçar? O almoço foi por água abaixo. Não vai dar, né? Eu vou ficar viúvo. Então eu não dou essa barra de chocolate, eu nem mostro para ela, porque se eu mostrar, eu tenho que dar. E eu sempre tiro um pouco disso, porque aconteceu isso na minha vida, e Deus é assim com nós. Então Deus, como nosso pai, ele não vai te dar nada que ele não quer. Então se ele te mostrou, Roberto, é porque ele quer te dar. E as pessoas não confiam nessa visão de Deus. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então se Deus te mostrou, aí você fica, será que é pra mim? Será que... Tudo que ele me mostrou, eu falei, opa, é meu. Eu tive essa visão. Porque se Deus me mostrou, é pra mim. Se não fosse pra mim, não tinha nem me dado, porque ele é meu pai. E eu, como pai, jamais vou mostrar algo pro meu filho que eu não quero dar pra ele. E tu sabe, né, Cacá, que as pessoas às vezes, e eu falo por mim também, né, tem um pouco de medo, de receio de misturar as coisas. Mas na verdade eu acredito muito que tudo é uma coisa só, né? E ter essa visão de fé como pessoa e trazer isso pro dia a dia, né, pros negócios, para as pessoas que tu convive, pro teu relacionamento de amizade, pros teus clientes, né? É uma maneira, além de evangelizar, é uma boa maneira de se posicionar hoje num mundo que é tão cheio de opções e que muitas vezes são quase todas vazias, né? Eu sempre falo que a minha vida, a minha empresa, isso eu levo para meus funcionários, a nossa empresa é uma vida de propósito e princípios. Então isso a gente consegue passar para os clientes. Então, propósito e princípios. Essa é um bom mantra. Então a gente não tira isso. Então claro, vai vir de cliente de tudo quanto é forma, corretor de tudo quanto é forma, para você fazer várias coisas. E não passa, porque a gente tem propósito e princípios. Então se eu vou fazer algo mal para você, eu sei que isso vai retornar em 2 vezes maior para mim. Então jamais eu vou querer o mal de um cliente, de um fornecedor, de um cliente. Então sempre quando eu vou fazer algum tipo de negociação, eu falo, cara, se não for bom para mim, não vai ser bom para você. Se não for bom para você, não vai ser bom para mim. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Isso é legal. Então, se eu te comprar um produto e eu sei que eu tô te esmagando por esse produto, pra você me entregar o mais barato possível, você não vai me entregar a qualidade que eu quero e eu não vou conseguir construir para entregar pro meu cliente a qualidade que eu quero. Então, quando você trabalha com propósito e princípios, tudo isso na vida fica mais fácil. Então, quando você trabalha com essa linha, a gente já se conhece há um bom tempo, você sabe a linha que eu trabalho,
o tipo de crescimento que a empresa vai tendo, que é fora do eixo normal, do crescimento que nós temos em 4, 5 anos. Então, é por esse motivo que hoje, todos os dias, a gente coloca dentro da empresa propósitos e princípios para todos os funcionários. Então, todos eles hoje me conhecem, e os clientes também. Isso aí vai passando não adianta. Eu chego lá no Sicredi, quando a gente chega lá com um gerente, com um atendente, com caixa, eu sou o mesmo. E eu não sou ali, eu sou em qualquer lugar, eu sou o mesmo. Sim. Por onde eu passo, eu trago uma energia, que é a energia que eu tenho, é a energia que eu gosto, é a energia que eu me sinto feliz. Eu acho que desde quando você me conhece, eu acho que você nunca me viu um dia triste. Um dia eu comentei isso aí. Não tem tempo ruim não, cara. A tristeza bate aqui, ela corre longe de mim, porque não tem como. O Deus que eu vivo é absurdo. É oração de manhã, de tarde, de noite, e protegendo por tudo. E por onde eu passo, eu abençoo as pessoas, porque eu sou um cara abençoado. Por estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, tendo o sucesso que eu estou fazendo, eu agradeço a Deus porque eu sou um abençoado. E eu tenho que abençoar por onde eu passo, porque isso comove as pessoas, e as pessoas estão carentes disso, de coisas boas, não estão acostumadas com gentileza. E eu sempre falo, até postei esses dias, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, isso aí é normal, acho que a gente tem que levar pro resto da vida. Roberto, a gente tem que ser interessante na vida das pessoas, não interesseira. Repete. Você tem que ser interessante na vida das pessoas, não interesseira. Como ser interessante na vida das pessoas? Roberto, hoje eu vim fazer um podcast com você. Antes de vir fazer o podcast, eu assisti uns 2, 3 podcasts. Então, quando a gente chega aqui, eu sei o que você gosta. Eu sei o que pode te gerar gentileza. Então, eu comecei a ser um cara interessante pra ti. Uhum. Você começa a dar atenção pra mim. E a gente começa a bater um bom papo. E de um bom papo sai um bom negócio. Olha, gostei. Essa parte, Cacá, ficou muito bem colocada. Que eu acho que a gente poderia explorar ela um pouco mais, né? Apesar que o tempo está correndo, Cacá, e aí a gente vai ter que marcar um outro dia para conversar mais, porque a conversa ela flui, né? Ser interessante, não ser interesseiro. Né? Eu vou te dar uma história que aconteceu comigo de como ser interessante. Tinha um cliente em São Paulo que eu queria muito ele como cliente. Era um cara espetacular, era um cara do mercado financeiro, um cara que investia muito, eu queria ser muito, só que eu não conseguia chegar nele. Quando você chega direto numa pessoa, não cai bem, não soa legal. Quando você é apresentado por uma outra terceira pessoa e fala, cara, você conhece esse rapaz? Não, esse aqui é o Roberto, é um grande amigo meu, ele é assim, assim. Cara, o cara já te dá uma atenção muito diferente que você chegar e se apresentar. E eu tava num restaurante, eu não tinha como chegar num cara direto, porque eu não queria fazer isso. E eu falei para um amigo meu, falei, cara, eu vou pagar a conta desse cara. Ele falou, como que você vai pagar a conta do cara? Eu falei, não sei, eu vou pagar a conta dele. Eu vou investir, porque é um cara fértil, é um cara próspero, e eu vou investir numa prosperidade na minha vida. Eu vou investir nesse cara. Eu vou pagar a conta dele sem ele saber. Chamei o garçom, falei, fecha minha conta. Ele fechou meu almoço. Paguei a conta do cliente também, sem ele saber. E deixei um cartãozinho pro garçom. Falei, ó, quando ele pedir a conta, você entrega o cartão e fala que eu já paguei a conta dele. Boa. E o cara, e fui embora. Dali 1 hora, meu telefone toca. Quem que era? O cara ele falou, quem que é você? Falei, cara, eu sou um fã teu. Te admiro, te sigo nas redes sociais e eu queria muito ter a oportunidade de investir um pouco na tua vida e te abençoar. Por isso que eu te paguei teu almoço. Ele, cara, mas quem que é você? Aí ele quis saber quem eu sou. Sim. Marcamos um café e fechamos vários negócios. Olha. Eu fui interessante na vida dele. Boa. Então, Boa. quando você consegue levar isso pra tua vida, é um pouco diferente. Então, quando você seja interessante na vida das pessoas, sabe, de abençoar, cara, de falar algo. Eu chego hoje no Sicredi, todos os seguranças me conhecem. Todos os seguranças me conhecem. Sim. Porque eles estão ali, parece que é uma máquina. Não, são seres humanos. Eu dou um bom dia pra eles, eu tiro eles do gelo. Então, quando eu chego, eles já sabem que eu vou dar bom dia. Uhum. Ou seja, é um cara legal, é um cara próspero, é um cara que tem que trazer prosperidade pra vida dele, é um cara que tá ali trabalhando todos os dias em pé, o tempo todo, quantas horas? 10 horas, 12 horas, trabalhando, e ninguém dá um bom dia pro rapaz. Então é uma coisa que eu sempre levei pra minha vida, não é por interesse, porque o cara tem dinheiro ou não tem dinheiro. A gente não sabe da vida de ninguém. É verdade. Mas quando a gente traz isso pra nossa vida, isso vira hábito. E quando vira hábito, não tem como você voltar mais atrás. E tu sabe que nos dias de hoje, né, Cacá, a gente acaba sendo um pouco pressionado, o mundo acaba levando muitas pessoas para isso, né? De olhar o ter, né, não ser, né? E as coisas confundem, né? Confundem, fica naquela vida que às vezes ela é muito superficial, né?
e ter esse interesse pelas pessoas, o interesse genuíno, né? É uma coisa que é diferente. E engraçado que devia ser o natural, né? Devia ser o normal, né? E hoje as coisas elas estão invertidas. Mas, o Kaká, quero te agradecer muito, né? A gente vai para a reta final aí da nossa conversa, né? E eu queria que tu trouxesse essa mensagem. Eu sei que tu é um cara muito espiritualizado também, gosto muito das suas conversas, porque a gente sempre tira coisa boa, né, cara? E tu tem sempre uma ideia diferente, uma ideia inovadora, e conhecendo o nosso momento, né? Olhando para esse nosso momento, mas também olhando para esse futuro, né? Traz uma mensagem para nós. Fala um pouco pra gente do que o Kaká tá olhando e do que o Kaká ele deixa de mensagem para esses nossos ouvintes e espectadores. Cara, o que eu queria falar que a vida é muito passageira. A vida ela é um flash, é muito rápido. Hoje você tá aqui, amanhã você não tá mais. E uma das coisas que eu aprendi há muitos anos, até por ser uma pessoa muito família, é o legado. Qual é o legado? Você já parou para pensar hoje? Qual é o legado que você vai deixar quando você partir? Você vai ser lembrado do quê? Boa reflexão. Qual o legado que você deixou? E quando eu vejo o Itapema hoje, eu vou deixar um legado para Itapema. Quando você olhar aquele hotel daqui 20, 30 anos, você fala, cara, o Kaká que construiu. Quando você olhar aquele prédio comercial lotado, trazendo PIB para a cidade, lotado, funcionário, um monte de gente trabalhando, você olhar esse prédio comercial, falou, foi o Kaká que construiu. Quando você constrói só algo que é para você, lucro próprio, você passa despercebidos. E quando você deixa legado, você deixa pro resto da vida. Muito boa a mensagem. Muito boa. Kaká, quero te agradecer muito. Acho que foi muito legal essa nossa conversa. A gente vai deixar aí pro pessoal as suas redes sociais também, que quem quiser conhecer um pouco mais, te chamar no privado, eu sei que tu atende todo mundo, né? E as tuas mensagens, elas são sempre muito positivas. Que tu continue sendo essa pessoa carregada de boa energia, e que hoje, nos dias de hoje, a gente precisa tanto de pessoas assim, né, Kaká? E tu tem sido essa boa pessoa, né? Parabéns por ser quem tu é, pelos teus projetos, pelas tuas ideias inovadoras. Esperamos que tenha mais ideias inovadoras, né, Kaká? E eu sei que tem muita coisa aí que tá na produção, tá se pensando, né? E que a gente possa continuar aí crescendo junto todo mundo, né? Grande abraço pra ti, muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado por se importar comigo, de ser meu amigo, da gente estar sempre em comunhão junto, família. Eu acho que é o principal, e ser interessante na vida das pessoas é muito legal, né? É uma coisa que eu sempre falo. Teve um dia que eu fiz só repetindo coisa rápida, fiz uma palestra esses dias e falei, seja interessante na vida das pessoas. Falei, já pensou aquele cara que você quer interessante, você ligar pra secretária dele e falar assim, cara, eu queria te pagar um almoço. Falei, quem que esse cara quer me pagar um almoço? Nem conheço. Mas o cara já se sentiu interessante, se ele tiver um horário para colocar. Já pensou você trocar uma ideia, conversar com alguém durante 1 hora de almoço e ele absorver coisas boas de você? Quanto custaria 1 hora de almoço? Um almoço não é nada. Então, seja interessante na vida das pessoas. Às vezes um almoço, um café. É verdade. Né? O tempo é o mais importante, né? O tempo é o mais importante. Muito bom. Esse foi o Kaká com a gente em mais uma edição do nosso podcast Negócios Mais Finanças. Agradecer a você que acompanhou a gente aqui no Visor Notícias, e semanalmente temos novos episódios com mais boas histórias. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.